Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Prezados irmãos e amigos, aqueles que costumam acompanhar nossos estudos esses para a Escola Bíblica Dominical, hoje estamos dando início a um novo trimestre, uma nova lição, e a nossa lição deste trimestre será família. Este é o tema do trimestre. E desejamos que nesse trimestre possamos alcançar muitos assuntos diretamente da família, ou pertinentes, ou relacionados com isso, e trazer para os que acompanham o nosso estudo quase que uma varredura total na Bíblia Sagrada para a instrução nossa de todos os termos e todas as situações que envolvem o que nós chamamos família, o que Deus constituiu como família. Portanto, é o segundo trimestre do ano de 2024. Lembrando que esta lição 1, família, uma instituição divina. Esta é a lição número 1, observando que o propósito de Deus de um homem e uma mulher ter esta união firmada numa unidade e dando depois sequência a filhos, filhos que vão ir a netos, netos que levam a bisnetos e assim sucessivamente, um número grande de pessoas e todas interligadas de alguma forma, para depois se dizerem parentes, irmãos, tios, sobrinhos, primos e tanta coisa envolvida nesta coletividade. Assim vamos para a sequência do nosso estudo, apresentando o nosso texto áureo para esta primeira lição, família, uma instituição divina. E o texto áureo, então, é esse. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E aí o início do assunto de família, neste propósito de Deus, nessa citação de Deus, encontrada em Gênesis capítulo 2 e no verso 18. Dando sequência à nossa leitura bíblica, aí mesmo em Gênesis capítulo 2, verso 21 e a 24, o que será exposto mais à frente, dentro do nosso desenvolvimento da lição. Um esboço para o estudo desta lição, família, uma instituição divina. Temos um primeiro subtítulo que é família,
Depois, objetivos característicos da família. E um terceiro subtítulo é o significado e importância da família no reino de Deus. Numa introdução, lembremos de que, a respeito da criação de Deus, temos todo o capítulo 1 de Gênesis. E ali, Deus falando, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois, e Deus os criou, macho e fêmea, ou em outras versões, homem e mulher. Muito bem, isso é no capítulo 1, mas no capítulo 2, volta-se atrás e Deus vai mostrar como é que Ele criou este homem e, no tempo devido, também esta companheira para o homem. Portanto, vamos entender que já está anunciado no capítulo 1 o casal, mas no capítulo 2 é dado os detalhes disso e vamos nos deter a partir praticamente desse capítulo 2. O texto em tela nos diz: neste trimestre estudaremos lições voltadas para o tema família, com o objetivo de entendê-la tal como instituída e definida por Deus nas Sagradas Escrituras, como uma instituição de origem divina e não apenas um arranjo de relacionamentos humanos. A família possui um papel indispensável na realização da felicidade humana neste mundo, em preparação para a eternidade. A Igreja de Cristo tem o dever de compreender e valorizar essa instituição e defendê-la a todo custo contra os ataques impiedosos de Satanás nestes últimos tempos. Aí está o título da nossa lição: Família, Instituição Divina. E vamos desenvolver, e esperamos que, além de entendimento, nós também possamos estar conscientizados da nossa responsabilidade de viver segundo o que Deus colocou nesta formação de uma família. É dever de cada um de nós zelarmos não só no conhecimento e na propagação desse entendimento, um entendimento segundo as Escrituras Sagradas, mas também viver, praticar isso na nossa vida, neste mundo, numa sociedade, ou mesmo nós com a nossa família. O primeiro subtítulo é o que é família, e vamos estar abrindo no primeiro parágrafo, que diz para nós: família pode ser definida como a base de qualquer sociedade ou organização humana, constituindo-se a partir do casamento, em outras palavras, da união de um homem e uma mulher, e dos filhos e descendentes que resultarão dessa união. Ou seja, sem a família, simplesmente não haveria sociedade. Por isso, as origens da família remontam às do próprio ser humano, quando no princípio do mundo, Deus criou o homem e, vendo que não era bom que estivesse só, fez a mulher para que fosse sua companheira. E notamos como o próprio Adão não apenas contemplou na mulher e, portanto, na família, o caminho de Deus para a sua realização
esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, e na continuação, porquanto do varão foi tomada ou formada. Mas anteviu e descreveu que todo homem após ele também abraçaria esta dádiva do Criador. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aí está o texto mostrando que, se temos a narrativa bíblica em que Deus, no tempo adequado, segundo a sua sabedoria e propósito, Deus fez a mulher tirando-a do próprio homem, para mostrar que ela é parte dele, é o princípio da criação. E Adão não teve nisto participação e nem opinião. Deus fez ele adormecer e de uma de suas costelas fez a mulher e depois apresentou a ele, e ele, olhando para essa nova criação de Deus a partir dele mesmo, aí Adão pôde dizer essa expressão última: deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Texto ele que nós encontramos naturalmente lá em Gênesis, a partir do verso 18, no capítulo 2. E lendo esse texto, que é a nossa leitura bíblica em classe, está assim escrito: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, que esteja como que diante dele, que venha assisti-lo, acompanhá-lo no seu dia a dia. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e a toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves do céu e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Sim, se todos os animais tinham a sua companheira, e Adão não tinha ainda essa companheira. E o verso, então, 21 vai dizer: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Dentro do princípio do que Deus criou, a simplicidade, a pureza, a ausência de malícia, e tudo era muito como que puro e lindo, tanto para Deus como para o próprio homem. Aí está o início. Mas percebam neste texto que lemos que Adão, olhando a mulher, Deus não precisou falar com ele. Ele já entendeu. Deus tirou esta
mulher de mim mesmo, então ela é parte minha. Aí, então, o aspecto de varão e varoa, ou homem e mulher, assim atribuído pelo próprio Adão. E disse mais: osso dos meus ossos, carne da minha carne, ou seja, uma unidade, ainda que separados, cada um movimentando-se livremente, entretanto são de uma origem única, formam, complementam-se numa unidade. Mas ele observou mais, de que a sequência natural dele tendo uma mulher gerariam filhos. E aí, na sequência, os filhos também deixariam seus pais e iriam unir-se à sua mulher. Aí, pronto, mais um casal formado e, na vida comum, gerando filhos, estariam os netos. E aí, só imaginar a sequência: netos, bisnetos e a sequência de uma descendência que encheu o mundo como hoje vemos. E observe, isso para cada ser humano que Adão e Eva gerassem. Se geraram, por exemplo, imaginativamente, 5 filhos homens, 5 estariam buscando 5 mulheres, e desses 5 casais, 5 ramos de família, e espalhando-se pelo mundo. Todos eles unidos pela origem natural e única em Adão e Eva. Muito bem, continuemos dentro desta posição e análise em Gênesis capítulo 2, quando nós temos um segundo parágrafo nesse subtítulo que é família, e em tela está o que lemos. Portanto, a definição de família à luz de uma verdadeira instituição por Deus passa pelo propósito para o qual o homem foi criado, pela necessidade de companhia, para cumprir esse propósito e pela forma como Deus supriu essa necessidade. O homem foi criado para, juntamente com a mulher e, portanto, com a família, sujeitar a terra e dominar a criação, exercendo uma mordomia divina que somente um ser criado à imagem e semelhança de Deus poderia fazê-lo. Embora posto para lavrar o jardim e tendo recebido a ordem de Deus quanto à árvore da ciência e do bem e do mal, antes mesmo de a mulher ser formada, entende-se que o homem não estava completo, tanto que a mulher foi formada para completá-lo. Serão os dois, uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Palavra que Jesus deixou em Marcos capítulo 10, verso 8. E assim, o mandato e a bênção divina puderam ser finalmente pronunciados sobre o casal. O início de toda essa população no mundo, um homem, uma mulher criados por Deus. Em tudo isso está aí também o projeto de Deus. Deus era poderoso, tão poderoso que fez uma diversidade enorme de animais, de seres viventes, na água, no ar, na terra. Que variedade enorme! Mas, entretanto, para o homem, fez um homem, uma mulher, para que a geração dos que seriam chamados à semelhança e imagem de Deus tivesse uma única origem, e assim uma dependência, uma ligação que seria inconfundível, natural e eterna. Uma mesma família em todos os seres viventes. No mundo é o projeto de Deus que está sendo esboçado desta forma.
Ou seja, tendo Deus poder para muitas famílias ou muitos casais, não, fez um só casal. E começa um homem para uma mulher para um homem, e a vida toda vivendo, gerando filhos, e todos esses interligados entre si pela origem mais do que natural no primeiro e único casal, Adão e Eva. Esse é o propósito de Deus. Todos são irmãos, todos são de uma mesma família. Se o mundo não compreende isso, é o mundo. Mas nós, que temos a Sagrada Escritura, precisamos perceber esses detalhes todos aí colocados. Continuando, temos um texto apontado em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, onde sim, quando da criação, Deus deixou registrado isso. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Aí está o início de uma família, segundo o propósito de Deus. E observem, para dominar tudo isso, governar sobre tudo isso, aí já temos o que é família. É Deus mostrando para o homem desta forma, como numa representação, o que na verdade ele queria, que o Criador com a criatura essa que se multiplicaria, todos com ele formassem uma família, se não na terra, mas no céu e na eternidade, um propósito exposto por Deus e falado por Isaías, por exemplo, que Deus quis formar para si um povo, uma multidão de gente, para com ele formar uma família só. Ele, Deus e Pai, e toda a criação unida a Ele. Muito bem, além dessa palavra em Gênesis capítulo 1, apontamos também a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 8 a 11, quando nos mistérios de Deus, a forma como Deus distribuiu a vocação de cada um e suas capacidades, Deus também estava fazendo um equilíbrio. Que o verso 8 diz: porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. E se colocarmos o verso 12, porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo isso vem de Deus. E Deus não dependeu de ninguém. Ele é o Pai Supremo, primeiro, absoluto, sobre todos os seres viventes. Mas no destaque, o ser humano que está com a chamada para ser a imagem e semelhança de Deus, nesse processo, desse estágio, nesta terra e nessa vivência nossa agora, para entendermos e alcançarmos então a chamada para o reino celestial, onde Deus não vem de ninguém e todos vêm dele, mas todos gerados depois, ninguém ensoberbecendo sobre os outros, mas dentro do princípio. A origem é Deus, como a origem da mulher é o homem, mas entretanto o homem nem mais nem menos é em si mesmo, porque um depende do outro, sim, um provém do outro.
é o que Deus fez em toda esta humanidade. Continuando e indo para um terceiro parágrafo, está em tela e diz: não é uma família qualquer outra associação de pessoas que se constitua a partir de um casamento, isto é, da união entre um e apenas um homem e apenas uma mulher. É verdade que a própria palavra família, muitas vezes, é empregada nas Escrituras num sentido mais amplo que o de um casal e seus filhos. Mas por mais extensa que seja, família sempre implica numa ancestralidade que remonta até um casal, um homem e uma mulher, que se uniram para ter e criar seus filhos, os quais, por sua vez, mesmo após constituírem suas próprias famílias, não perdem os laços de parentesco uns com os outros, mas antes ampliam esses laços na geração daqueles que serão netos e bisnetos dos casais que deram origem ou deram nome e identidade àquelas famílias descendentes. E aí nós podemos ver Abraão e Sara geram Isaac. Isaac alcança de Deus uma companheira, Rebeca. Geram 2 filhos. Observe, esses filhos são netos de Abraão. E desses filhos, aí vem uma multidão de gente. Jacó, 12 homens, e Esaú, gerando outro número grande de filhos, e que tem novos casamentos, e que vão se multiplicando, de tal forma que são 2 nações. A nação de Esaú, a nação de Isaac, que entretanto são irmãos, então as nações são irmãs, e todos vindo do pai Isaac e do pai Jacó e do pai Isaac, numa sequência natural. E observe agora, pegando só por Jacó, que gerou 12 filhos, há uma ampliação, uma multiplicação tão grande que formam 12 tribos. Ainda que a multidão era grande, que depois constituem nações, como a nação de Judá, a nação de Israel, multidões de gentes, em 12 tribos. Mas, entretanto, todos são irmãos no olhar de Deus. Todos têm origem no mesmo pai, sim, Jacó, no mesmo, como diríamos, ancestralidade. Vem antes do Jacó, o Isaac, e antes desse vem também o Abraão e mais parentes. Os pais de Abraão também poderiam ser contados nessa história de todos unidos, todos parentes, todos, oriundos de um mesmo casal. Esse era o plano de Deus e já apresentado a nós na palavra que parece história, ali em Gênesis, mas não, é Deus falando naquela operação em poucos no princípio, e hoje somos bilhões. Continuando, passando para um segundo parágrafo, dentro dos objetivos agora, o subtítulo que chamamos objetivos característicos da família. Vimos anteriormente o primeiro subtítulo, que é a família, o que apresentamos até então, e agora o segundo subtítulo, objetivos característicos da família. E sim, temos um primeiro parágrafo que vamos estar lendo, estando esse parágrafo em tela. Aí diz: instituída para auxiliar o ser humano no cumprimento do seu propósito neste mundo, a família
edificada sobre o fundamento do matrimônio, atende a diferentes objetivos em relação aos seus indivíduos e ao conjunto maior, de que este não deve permanecer só, ou seja, o homem precisa da companhia, primeiramente, que com ele forma um só corpo em amor e sujeição, assim o assistindo e participando da sua realização como sendo a sua própria. Depois da companhia dos filhos, que em amor e obediência se sujeitam à autoridade paternal, redundando em honra para aqueles que os geraram. Mas o grupo já aumentou, já são vários, e eles têm que olhar para o pai e a mãe, origem, e lateralmente, muitos. A multiplicação dos filhos, netos, bisnetos, muitos formando o mesmo grupo, num parentesco, numa família aumentada. Ainda é família. Uma família maior, de maior número, composta de várias famílias que ainda estão no início, mas que vão se multiplicar. E isso, pelos séculos e milênios, seria uma multidão muito grande. Mas Deus quer dizer que é assim na terra, ainda que os homens não vivam como irmãos, só entrarão no céu os que, entendendo tudo isso, se amarem uns aos outros, porque é o propósito de Deus que estejam no céu dentro de uma unidade, em Deus e no amor de uns para com os outros, porque todos derivam de um mesmo ser, o próprio Deus ou, segundo a carne e a humanidade é a geração, Adão e Eva, os pais de todos. E assim nós temos diversos versos nas Sagradas Escrituras falando dos objetivos característicos da família, e dentro da Bíblia nós temos Efésios capítulo 5, uns poucos versos que estaremos lendo, entre tantos outros aqui mesmo que poderiam ser lidos, mas o essencial para o momento são esses versos 22 e 23 que dizem: vós mulheres sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Uma sujeição natural, não é no sentido de estar como escravizada a mulher ao marido, mas sim numa dependência, sim de já na origem ser criada para o homem e não o homem para ela, e numa sujeição tal que a palavra vai dizer que cabe ao homem amar. Se o homem cabe amar a mulher, se a mulher for amada por esse homem, o homem andando no processo de Deus, na vocação por que foi chamado, para ela é fácil estar de concórdia com ele, ou, como se diz aqui, sujeita a este homem que a ama. Tanto que o verso 28 acrescenta ainda: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Pronto. É a formação do marido chefe, cabeça, da mulher sendo com ele a parte que o completa, em sujeição pela origem, pelo propósito de Deus. E por quê? Cabe ao marido amá-la. Se os maridos amam as suas próprias esposas, para ela não é difícil estar concorde, unida, companheira, sempre chegada, sempre próxima, sempre carinhosa, sempre tantas coisas, porque é amada. E disso vem a formação da família, que é dos dois, e as consequências que atravessam séculos. Já em Êxodo 20, 12, que aí está presente, o homem aprendendo na família, objetivo característico, sim, quem é irmão,
o afeto que nos coloca junto, companheirismo de irmãos e irmãs, olhando para os pais, a origem de todos eles, e dentro da palavra de Deus, o mandamento, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. É eles a razão da sua existência. Honrar pai e mãe para que viva muito tempo na face desta terra. E indo para Efésios capítulo 6, na geração dos filhos, aí vem a palavra de Paulo. Efésios capítulo 6, verso 1 a 3. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E assim observe, marido, mulher, o compromisso dos dois, deveres, supostamente direitos, os filhos com seus direitos e com seus deveres, aprendendo o relacionamento e a honra que se deve àquele que é superior, no caso, àqueles que o gerou. E vem o processo de aprender a amar e ter em consideração os que são próximos dele ou próximo por causa de seus pais. Em tela está, em segundo lugar, a família representa a religião, o mandato divino da procriação. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Nenhum artifício da ciência moderna é capaz de assegurar a continuidade da espécie humana de fora do seio familiar. Uma sociedade sem a família tradicional rapidamente declinará até a sua completa extinção, tal como vemos hoje, na queda vertiginosa da população, com graves consequências econômicas, em países onde o conceito de família é atacado ou mesmo relativizado. Não apenas ter filhos é objetivo e função característica da família, mas ainda mais importante do que tê-los é criá-los, pois a perpetuação da espécie humana depende tanto da procriação física como da preservação dos valores e qualidades morais e espirituais que a preservam de seguir um rumo destrutivo para si mesma. É a família, e não qualquer outra instituição, que incute no homem suas primeiras e mais sólidas noções sobre o relacionamento com o próximo e com Deus, que o nortearão pelo resto da vida. Então aí está o projeto de Deus. O que os pais geraram, por ser geração deles, já vem o amor natural. Pronto. E não é um, é dois, é três, que sejam vários. Ele ama todos. E aquele meio de amor de pais para com os filhos, gera nos filhos também uma ideia de amor para com o seu irmão, com a sua irmã. Muito bem. É o ser humano aprendendo o ABC da vida de relacionamento, para aprendendo e vivendo essa realidade. Isto que é o propósito e algo instituído por Deus, possa depois alcançar os lugares celestiais. Mas se não tem essa noção, se não tem vamos ver, vivência comum de marido e mulher dentro da palavra de Deus, ou de filhos e pais dentro da palavra de Deus, não serão chamados para a vida eterna, reprovados aqui mesmo. Mas como eu estava dizendo também, e lemos agora há pouco, observem como o não casar, ou casar e não ter filhos, está levando à destruição de nações, como na Europa. Nações que estão procurando quem é que vai suceder os velhos,
que tão velhos não geram mais e já estão indo embora, porque a morte é o próximo passo. Não geraram filhos, a nação está acabando. E, por não ter gerado filhos, não há amor de ser humano para ser humano. E as pessoas estão procurando animais para, ali nos animais, trazer o afeto que era e seria natural para com os filhos. Não tem filhos, aí dedicam-se a animais, que não são a sua geração e que não o representam, mas que agora chegou ao absurdo de serem herdeiros daquele que os criou. Ou seja, o homem ou a mulher amando mais um animal do que se propondo a atentar para o natural do seu corpo, que era gerar filhos. Portanto, no céu não entrarão também, porque é totalmente fora do propósito de Deus. Amar o seu próximo e não o animal. Ou seja, preferir o animal do que o seu próximo. Está tudo errado. É uma bagunça que os homens estão criando e com isso, facilidade de revolta, pais matando filhos, matando pais, e para fazer guerra contra outros, isso aí é mais do que o que estamos vivendo ou visualizando nos dias de hoje. Assim, atentando para outros textos bíblicos, como Provérbios 22, 6, se falamos antes da procriação, estamos falando também da educação. E em Provérbios tem esta palavra colocada, bem resumida, por Salomão, quando em Provérbios 22, ele deixa bem claro esta orientação e citação, ao dizer, verso 6, instrui o menino ou o filho no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Aí está. Aí está. Não só gerar filhos, mas educá-los. Sim, instruí-los no processo que é a excelência do ser humano. Gerar novas vidas. E essa nova vida ser a sua representação e continuidade em gerações e gerações seguintes. Já em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, o texto que é apresentado em tela como sugestão, nós temos 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 14 e 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí, até estendemos ao verso seguinte, mostrando que o que está na Bíblia, o que está aqui formado, colocado para nós, é para que o homem seja sábio nesta vida e alcance aquela que é eterna e já alcançando a imagem e semelhança de Deus. Pelo que vamos perceber, Deus chamou-nos, ser humano, para ser a sua imagem e semelhança. Se nós combatemos Deus ou somos contrários aos seus princípios, de forma alguma entraremos nos lugares celestiais. É o que Deus disse bem claro. Se aqui na terra não se entra em acordo com Deus, no céu não entrarão, porque lá no céu não haverá desacordo. Então, aqui é o tempo de aprender e sim, estar no projeto de Deus para alcançar o projeto maior na eternidade. Mas observem, se não anda, aí vem Gênesis capítulo 6, que nos mostra lá no princípio, porque houve uma destruição da espécie humana lá naquele princípio. Capítulo 6 diz para nós. E observem, desorientação na hora de formar as famílias. Em vez de andar no processo de Deus, aí
começaram uma forma incorreta de formar família e não deu certo. E assim nós temos no capítulo 6, verso 1 a 5. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. Pronto. Aqui, quando fala filhos de Deus, quer dizer aqueles que eram tementes a Deus, andavam segundo os princípios de Deus, descendentes de Adão e Eva, e depois na sequência de Sete, que tratou de buscar a Deus e orientar a sua descendência nisso, diferente da Caim, que já, sim, não seguiu o conselho de Deus e formou uma geração de qualquer jeito. E, entretanto, os homens que tinham um princípio com Deus, andavam no princípio de Deus, começaram a tentar para mulheres da outra geração, a de Caim, e se deixaram levar pela aparência, sim, pela formosura, e não pela escolha adequada de uma companheira com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com o mesmo entendimento de família. E não só, diz aqui, que fizeram uma união de qualquer jeito, visando somente a aparência e não a formação desta mulher, companheira e esposa, como escolheram aquelas que quiseram. Então já vem uma poligamia degeneralizada, que começa então, em vez de ter uma família unida debaixo de um casal que os gerou, não, agora é um pai com muitas mulheres, as mulheres brigando, disputando o marido, e os filhos também depois brigando entre si, e a terra se encheu de violência. Aí está o que a Bíblia mostra para nós. Não teve um elo único, mas houve já uma divisão na geração dos filhos, pela, sim, situação de não um homem e uma mulher, mas um homem escolhendo as mulheres que quis. Complicou, a terra degenerou-se de tal forma que Deus viu, pronto, está todo mundo desviado do propósito de Deus. Vou encerrar isso e recomeçar. Infelizmente estava ali Noé, que pôde dar continuidade, porque a sua família, ele e sua esposa geraram filhos que escolheram mulheres, e todos eles dentro de um propósito, de uma formação, de um temor a Deus, pronto, puderam continuar a espécie humana na face da terra. Realçando, se o casamento não é segundo o propósito de Deus, se não tem o homem o cuidado de escolher de uma forma adequada, porque trata-se da mãe dos seus filhos e da geração daqueles que vão representá-los, pronto, já começa tudo errado. Indo para o nosso terceiro subtítulo, o significado e importância da família no reino de Deus, nós temos então um novo parágrafo que diz: queremos considerar sobre este tópico, primeiramente, o quanto reflete e aponta para realidades espirituais concernentes ao reino dos céus. Consideremos, antes de tudo, como a própria criação humana, como macho e fêmea, isto é, feitos para se unirem em casamento e assim constituírem família,
reflete um aspecto da relação divina entre Deus e seu Filho unigênito, que, de acordo com a revelação do Evangelho, dá-se em termos de uma relação perfeitamente harmônica, de obediência e de amor entre pai e filho. E é desta mesma natureza o amor com que Deus amou aqueles por quem enviou seu Filho ao mundo, para morrer. Todo aquele que crê é feito filho de Deus e pode invocá-lo como pai, tendo direito à herança como co-herdeiro de Cristo e Jesus, e consequentemente a relação entre eles, ou aqueles que creem, é uma relação familiar, devendo todo aquele que é nascido de Deus amar o seu irmão. Aí temos esse texto, ou seja, subtítulo, significado e importância da família no reino de Deus. E Deus coloca então a família como representação de um propósito celestial. O Deus Todo-Poderoso e, digamos assim, Deus Pai, gerou de si mesmo um filho e que apresentou ao mundo em Cristo Jesus. Muito bem. E disse que para esse Jesus, seu filho, ele criaria toda a multidão daquilo que foi criado e deu ao filho isso como herança, para que o filho e toda essa criação formasse uma unidade, tal como no casamento, aquele que abraçou a criatura, dando a sua própria vida por ela, para serem um diante de Deus, o Todo-Poderoso, o Pai Supremo, pelo qual todos deveriam se amar. É o propósito de Deus. Assim, vamos ver lá em João capítulo 1, o texto está apresentado como sugestão. Verso 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Podíamos continuar um pouquinho. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, temos palavras como, que eu vou citar agora, que Jesus veio para o que era seu, o Pai criou, deu para ele, é dele. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não aceitaram um plano que Deus formou em Cristo, a criatura se unir e depois ser levado ao Criador Supremo. Não aceitaram, mas aqueles que o creram, ou que nele creram, que o aceitaram, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí começa a obediência do Filho ao Pai, Jesus ao Pai, e depois ele, como Senhor de toda a criação, falando às criaturas, ao ser humano, do propósito de Deus, de ele, Cristo e Filho mais velho, unir-se aos demais seres humanos para formarem uma unidade, como que família diante de Deus Pai. Era o propósito de Deus. Quem aceitou já recebeu filiação divina. Agora pode dizer que é filho de Deus com direito à vida eterna. É isso que está escrito em 1 João capítulo... no Evangelho de João, no capítulo 1, os versos 10, 11 e 12. Jesus, como Filho unigênito de Deus, atraindo os demais seres humanos para com ele formarem uma família de Criador ou Senhor da criação e toda a criação para juntos chegarem a Deus, o Pai. É o propósito de Deus simples, assim. Mas em João capítulo 3, verso 35, temos outro verso também, em que o evangelista João vai dizer para nós, dentro da instrução àqueles que não conheciam o Evangelho, o propósito de Deus. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Observe, e agora quem ama aquele que Deus enviou e que é amado
por Deus, aí Deus ama a esses também. Aí começa o amor fluindo e como cercando, separando os que são chamados e que de fato entram no projeto de Deus. Em João capítulo 4, na primeira carta, já lá no final do texto sagrado, nós temos nesse capítulo 4, verso 7, João evangelista escrevendo à igreja dizendo: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É eu olhar o próximo, aquele que está convivendo comigo nesta geração, nesse tempo, e entender, Deus me ama e quer levar para o céu, mas Deus ama ele também e quer levá-lo para o céu. Então tenho que considerar o meu próximo como meu irmão e ambos como aqueles que vão alcançar a eternidade e vão viver juntos para sempre. Tudo em amor. E já no capítulo 5, primeiros 2 versos, está escrito, só para nós termos a sequência dos versos apontados: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pronto. Aí Deus fica sendo o elo de todos os seres humanos, que neste mundo parecem tão diferentes, tão cheio de objetivos diferentes, mas entretanto existe um amor que abrange a todos. Se entrarmos neste amor, que é de Deus para com a humanidade através de Cristo Jesus, nós somos ajuntados como um bloco de familiares, não na descendência carnal, de um pai carnal, de uma mãe carnal, mas no sentido espiritual, pelo que a família quer falar em figura para nós. Mas continuando, indo para um segundo parágrafo, nesse terceiro subtítulo, o significado e importância da família no reino de Deus, o texto em tela diz: a família é, portanto, de inestimada importância no propósito de Deus, não apenas para a realização da felicidade do homem neste mundo, ou do ser humano neste mundo, mas também no que diz respeito à sua salvação. Notemos como desde o princípio, a forma como Deus anuncia e como opera a salvação sempre esteve estreitamente vinculada ao relacionamento ou relacionamentos familiares, seja a semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, seja aquele em quem serão benditas todas as famílias da terra. É no contexto familiar que Deus se manifestará, revelando-se e conduzindo os seus. Mesmo a salvação sendo individual, o filho não levando os pecados do pai e vice-versa, e muitas vezes o evangelho causando divisão entre crentes e incrédulos na casa, muitas vezes é no núcleo familiar que a salvação produz os maiores e mais notáveis frutos, assim como em outras lamentáveis ocasiões é a partir da corrupção das famílias que a perdição de toda uma sociedade pode ser decidida. Aí está o significado e importância da família no reino de Deus. Ou seja, tudo na família, no que Deus propôs, tem base, início,
algo ligado diretamente à família. E nós temos uma quantidade enorme de versículos que poderíamos estar considerando. E nessa relação de versículos, Gênesis 3, verso 15, é quando Deus diz que um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, se a serpente enganou a mulher no jardim do Éden, entretanto, um ser gerado pela mulher, aí falando de Cristo Jesus, o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós, esmagaria a cabeça da serpente. O juízo de Deus é Deus operando o livramento do homem que foi enganado pela serpente. Mas observem, alguém gerado pela mulher pisaria a cabeça da serpente. Um defensor da família, digamos assim, viria. E o defensor da família é Cristo Jesus no sentido espiritual e da família celestial. Gênesis 12, verso 1, 2 e 3. A promessa a Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, agora, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E farei de ti uma bênção, e em ti serão abençoadas todas as nações da terra, porque na descendência de Abraão viria o Redentor, Cristo Jesus. Depois, Gênesis 18, verso 17 a 19. Esse mesmo Abraão, já com a idade mais avançada, Deus fala com ele e traz a ele promessas renovadas de que certamente geraria filhos e que ele era tido por Deus como um amigo, porque faria a sua descendência, se conhecer os caminhos de Deus, seria um pregador da verdade que existe em Deus. Sim, aí está colocado, e nele seria abençoada todas as nações. A repetição desta bênção. Em Gênesis 35, sim, capítulo 35 de Gênesis, o verso 2 e 3, temos também citação concernente a essas verdades de Deus. Quando o verso 2 diz: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes, e levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha que bonito. Jacó, o patriarca, juntando os filhos, que eram muitos, e já deveriam estar alguns casados, tendo já os netos juntos, que a família já excedeu os 12 filhos homens e a Diná, a única mulher, e já era em dezenas os que constituíam a família de Jacó. Deixa aquilo que não é verdade, a idolatria, e vamos buscar a Deus no lugar que ele apareceu para mim. Betel é casa de Deus. Aí conduz a família para perto de Deus. Já Josué 24:15 é a palavra do homem líder de Israel, depois de Moisés, ele dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor Deus. E vocês tomam a sua decisão. Nós deixaremos os ídolos, nada de ídolo, não tem outro Deus a não ser o Deus Jeová ou Yahvé, aquele que é. E eu e minha família o seguiremos. Em 1 Samuel 1:19, aquela palavra bonita, história bonita de Ana, que pede a Deus um filho. Deus, dá-me um filho. E Deus ouviu a sua oração, e ela, que era estéril, gera e dedica esse filho e entrega para Deus, e Deus de fato o recebe e transforma num grande profeta, líder daquela grande nação, naquele tempo intermediário do fim dos juízes e início já do tempo dos reis. Samuel, mas é na família, propósitos sinceros com Deus,
e reconhecendo Deus como Senhor absoluto e capaz de dar geração de filhos, ela gera o que pediu e gera outros mais, e assim segue a história. Como em Atos capítulo 10, verso 2, já é até um gentio, nem é israelita, não é nem cristão ainda, mas a família era educada no temor de Deus. E o anjo lhe aparece, dizendo, vai chamar Pedro que te vai dizer mais coisas que você precisa saber para a salvação tua e da sua família. Pronto. Era um homem comum, natural, não preso a religião nenhuma, mas lá no princípio, ele estava ligado ao princípio, uma família que deveria ser orientada a reconhecer um Deus criador, a qual deveriam servir. E Atos 16 já é aquele carcereiro que tinha Paulo sob cuidados, em prisão, mas fenômeno que acontece lá, pronto, ele corre entendendo que era uma coisa de Deus. Toda aquela prisão está abalada por terremoto, todas as portas abertas, mas ninguém fugiu. Ele percebeu tudo isso e correu a Paulo e disse, que hei de fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí em Atos 16, versos 31 e 34, vemos uma família salva, porque percebeu que havia verdade de Deus em Paulo e nas palavras que ele pregava. Pronto. Ou seja, famílias que Deus usa para um processo de salvação e continuidade da mensagem ao mundo de que Deus quer a todos nós, uns amando aos outros como verdadeiramente irmãos amados por Deus. Então, dentro do amor e geração de Deus, é um critério muito mais especial, porque salta para a eternidade. E assim, estamos concluindo a nossa lição com as últimas palavras, que são estas, e aí em tela está. Antes de qualquer atitude social ou política, ou mesmo da instituição igreja, família é uma instituição divina, cuja honra e defesa depende de cada um de nós. Pois todos nós recebemos essa dádiva e nos beneficiamos de tudo o que Deus nos proporciona através de nossas famílias. E isso faremos na medida em que conhecemos o que Deus espera de cada um de nós como pais, mães, filhos ou filhas. E as lições vão continuar neste trimestre, nesse tema maior, família. Mas observe, todos estão envolvidos com isso. Quem é que não nasceu da união de um pai e uma mãe? Todos nós somos oriundos de um casal que nos gerou. E, conforme o caso, com irmãos, com parentes, porque outros mais estão envolvidos, relacionados com o nosso pai e nossa mãe. E aí se estende ao ponto de termos, muitas vezes, um casal bem idoso, avançado na idade, e tendo a felicidade de agrupar a si uma multidão de gente, os filhos. Daqui a pouco esses filhos com noras, e esses filhos e noras gerando a mais filhos, os netos crescendo e tendo as suas companheiras, e multiplicando, e vemos fotos de famílias grandes e que temos uma quantidade enorme de gente, dezenas de pessoas com os seus avós, ou bisavós, ou tataravós ainda vivos. E aquele que é, vamos dizer assim, a origem de todo esse grupo pode se orgulhar e estar alegre. Todos esses foram gerados por mim e pela minha companheira. Nós geramos tudo isso. São frutos de nós mesmos e nossa alegria, nossa continuidade por décadas e décadas, ou séculos, e quem sabe na eternidade também. E assim estamos encerrando, quando nesse tema de família do trimestre, a primeira lição foi família,
uma instituição divina. E os subtítulos foram: o que é família, objetivos característicos da família, o significado e importância da família no reino de Deus. E o nosso texto áureo: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Gênesis capítulo 2, verso 18. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.